Oi, hoje estamos aqui na Lagoa do Gavião para gravar mais uma parte do nosso livro, O Maravilhoso e Bom Deus, de James Bryan Smith. Estamos no capítulo 5, com o tema Deus é amor. Deus é maravilhoso. O livro O Maravilhoso e Bom Deus, de James Bryan Smith. Esse livro tem nos ensinado o maravilhoso e bom Deus que muitas vezes não conhecíamos, mas sabemos que Ele é bom, Ele é fiel o tempo todo. Vamos iniciar nossa leitura de hoje. Tema, novamente, Deus é amor. Certa tarde, meu amigo e pastor Jeff estava sentado em seu escritório quando o telefone tocou. A jovem ao telefone disse: "Tenho apenas uma pergunta. Posso ir à sua igreja?" Jeff ficou surpreso com a questão. "Se você pode vir à nossa igreja, é claro que pode. Por que achou que precisava perguntar?" Ele completou: "Deixe-me contar minha história." "Antes que você responda", disse ela. A jovem prosseguiu contando que, no início da faculdade, engravidou de um jovem que não tinha o menor interesse nela ou no bebê que estava esperando. Ela decidiu não fazer o aborto e, depois de um exame de consciência, começou a sentir necessidade de pôr sua vida em ordem. Ela voltou à igreja que frequentava quando menina e começou a sentir que estava no caminho certo. Apenas alguns meses depois de começar a frequentar a igreja, ela pensou que outras jovens poderiam aprender com seus erros. Então, perguntou ao pastor se poderia falar às garotas do ensino médio sobre a pressão do namoro e do sexo. O pastor lhe respondeu: "Não, eu nunca permitiria isso. Temo que seu tipo de pessoa possa incomodá-las." Apesar do sentimento de rejeição, a jovem se sentia em casa naquela igreja, de modo que continuou frequentando os cultos. Alguns meses depois que seu bebê nasceu, ela chamou o pastor para agendar um domingo no qual pudesse realizar o batismo ou a apresentação do seu filho. O pastor disse: "Isso não acontecerá em minha igreja. Eu nunca batizaria ou apresentaria uma criança ilegítima." "Agora que você conhece minha história", ela disse a Jeff, "ainda posso ir à sua igreja?" Narrativa falsa. Para algumas pessoas, a reação do pastor, que rejeitou a jovem, parece chocante e insensível, e realmente é. Mas, na verdade, reflete uma narrativa dominante entre muitos cristãos e não cristãos. Deus nos ama apenas quando somos bons? Muitas pessoas vivem de acordo com a premissa de que o amor de Deus é condicional. Nosso comportamento, elas pressupõem que determina como Deus se sente em relação a nós. Em consequência, o amor de Deus está mudando constantemente. É como se Deus estivesse sentado em uma espécie de cadeira giratória, observando-nos e sorrindo quando mantemos puros nossa mente, nossas mãos e nosso coração. Mas no momento em que pecamos, Deus volta suas costas para nós. A única maneira de fazer Deus voltar-se para nós é retornar ao nosso bom comportamento. Eu conheci essa narrativa de primeira mão. A cadeira do Deus que criei em minha mente anos atrás girava, tanto a ponto de me deixar zonzo. O mundo da aceitação baseada em
desempenho. Não muito depois de nosso nascimento, descobrimos que o mundo em que vivemos é baseado em desempenho. Nossos pais começam a moldar e formar nosso comportamento desde tenra idade. Algumas das primeiras palavras que aprendemos são bom e mal. Ouvimos coisas como: "Oh, você comeu tudo, boa menina", ou "não rabisque a parede, menino mau". Antes mesmo de aprender a falar, tornamo-nos conscientes de que a aceitação tem estreita relação com o nosso comportamento, o que desemboca em um mundo decididamente instável, em que o amor é altamente condicional. Como pai, é fácil promover essa narrativa. Fico observando meus filhos e quando eles fazem alguma coisa certa, sou rápido em elogiar. De modo oposto, quando fazem alguma coisa errada, com certeza são repreendidos. Não importa quanto eu tente evitar isso, acontece. Por um lado, esse modo de agir é realmente necessário, porque o trabalho do pai é ensinar o certo e o errado. O difícil é tornar claro para os meus filhos que suas ações e não sua identidade é que estão sendo avaliadas. Embora essa narrativa de aceitação baseada em desempenho comece em nosso lar, não é diferente fora de casa. O mundo em que vivemos reforça a aceitação baseada em desempenho. Se vamos bem na escola, somos elogiados. Se conseguimos ganhar um jogo, somos admirados. Se temos boa aparência, somos reconhecidos. Nossa aceitação, nosso valor e nossa importância, percebemos rapidamente, são baseados em talentos, habilidades e desempenhos exteriores. Uma vez que isso tudo faz parte da maneira pela qual experimentamos o mundo, é natural que projetemos a mesma compreensão em relação a Deus. No entanto, Deus é maior, mais inteligente e mais poderoso que nossos pais, nossos professores e nossos chefes. Deus vê todas as coisas. O que podemos fazer para que Deus nos aprove, nos aceite e nos ame? A resposta, como você poderia esperar, não tem nada a ver com o nosso desempenho religioso. Se você perguntasse a uma pessoa comum, o que você precisa fazer para que Deus goste de você e o abençoe? A resposta seria clara e consciente. Bem, acho que eu deveria ir à igreja, ler minha Bíblia, doar algum dinheiro, participar de alguns comitês e servir aos necessitados. E Deus não quer que eu peque, ou pelo menos que peque o mínimo possível. Dessa forma, ao realizar as coisas apresentadas na lista, podemos controlar como Deus se sente em relação a nós, evitando assim o pecado. Isso é legalismo. A tentativa de obter o amor de Deus mediante nossas ações, de merecer o favor de Deus ou evitar as maldições divinas por meio de atividades devotas, no final das contas, o legalismo equivale à superstição, algo que não muito diferente de fugir de gatos pretos e escadas. Somos atraídos por comportamentos supersticiosos e legalistas, porque eles nos dão um senso de controle em um mundo que, de outra forma, se nos apresenta caótico. No entanto, o favor de Deus não é obtido por aquilo que fazemos, da mesma forma que a boa sorte é encontrada em um pé de coelho. A aceitação baseada no desempenho, legalismo, é uma narrativa dominante para muitos de nós, a despeito do fato de nós
levar. A aceitação baseada no desempenho, legalismo, é uma narrativa dominante para muitos de nós, a despeito do fato de nos levar a constante incerteza e ansiedade. A boa notícia é que essa não é uma narrativa de Jesus. Na verdade, ele parecia afastá-la constantemente de seu caminho, tanto em palavras quanto em ações, para contar uma história oposta sobre Jesus. As narrativas de Jesus. Em minha pesquisa das Escrituras, não consegui encontrar uma única passagem na qual Jesus ensine que Deus gosta de nós apenas quando somos bons ou nos envolvemos em atividades consideradas devotas. Em vez disso, ele falava a respeito de um Deus que oferece aceitação incondicional a todas as pessoas. No entanto, antes de analisar suas palavras, vamos analisar suas ações. Um Deus que recebe com prazer os pecadores. Jesus não somente revela o Pai em suas histórias, ele reflete o Pai em seu caráter e ações. A seguinte história do Evangelho de Mateus nos diz muito sobre o Pai a quem Jesus revela. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Mateus 9, do 9 ao 13. Mateus era um coletor de impostos. Os coletores de impostos tipicamente se sentavam em postos ao longo da estrada, como cabines de cobrança de pedágio, a fim de cobrar impostos do povo judeu para o governo romano. Eles trabalhavam para os vilões, por assim dizer. Contudo, ainda pior, eram notórios por desviar dinheiro da coleta para o próprio bolso. Eram considerados traidores e trapaceiros, uma combinação pouco agradável. Nessa passagem, Jesus convida a Mateus, um coletor de impostos, a ser um de seus discípulos. Isso é maravilhoso, considerando que no século I, um rabino era geralmente muito seletivo ao escolher seus discípulos. Ser escolhido por um rabino se revela um grande e raro privilégio, oferecido apenas àqueles avaliados como especialmente religiosos. A escolha de Jesus é, portanto, absurda e chocante. Depois de ser escolhido, Mateus convida Jesus a cear com ele em sua casa. Este é um sinal de sua lealdade a Jesus, seu novo rabino. Naturalmente, os amigos de Mateus eram coletores de impostos e outros tipos de pecadores. Jesus come com esses pecadores, o que é um sinal de amor e aceitação. Os fariseus, um grupo de homens estritamente religiosos, haviam há algum tempo mantido seus olhos em Jesus e, quando o pegaram comendo com os pecadores, tiveram certeza de que podiam apresentá-lo como um falso profeta, uma farsa.
um charlatão, um hipócrita. Jesus, contudo, explica que ele não veio para os sãos, mas para os que não têm saúde, não para os justos, mas para os pecadores. A ironia da história é que os fariseus são justamente tão doentes e pecadores quanto os coletores de impostos. Apenas falham em admitir isso. Os coletores de impostos, por sua vez, não têm nenhuma pretensão. Estão acostumados a ser chamados de pecadores. Seu único questionamento é porque eles foram convidados para a festa. Se Jesus estende a mão para pessoas reconhecidamente canalhas, então o restante de nós tem uma chance. Como Brennan escreve sobre a passagem que estamos analisando. Aqui está a revelação que brilha como estrela da noite. Jesus veio para os pecadores, os errantes como os coletores de impostos e aqueles pegos em situações vexatórias e sonhos fracassados. Ele veio para os executivos, os moradores de rua, as celebridades, os fazendeiros, as prostitutas, os viciados, os agentes da Receita Federal, os portadores de AIDS e até mesmo os vendedores de carros usados. Essa passagem deve ser lida, relida e memorizada. Cada geração cristã tentou obscurecer o brilhante esplendor de seu significado, porque o Evangelho parece bom demais para ser verdade. Porque nós, como Brennan, tentamos obscurecer essa mensagem, porque ela parece boa demais para ser verdade. Porque a narrativa de Jesus, de aceitação incondicional, se opõe à essência da narrativa baseada em desempenho que está tão profundamente embutida em nossa vida. Como Deus poderia chegar ao ponto de amar os pecadores? Ele pode ser capaz de perdoá-los e até mesmo amá-los se eles prometerem melhorar. Mas não foi esse o ensinamento de Jesus. Em ações e palavras, ele proclamou que Deus ama os pecadores como eles são e não como deveriam ser. E aí, você acha ou tem certeza que o Senhor te ama como você é? O Senhor, Ele te ama independentemente das suas condições financeiras, independentemente se você cometeu ou não cometeu pecado. Pois pecamos sempre, porque a palavra de Deus diz que quando não temos pecado, já estamos cometendo um pecado, porque somos frutos de pecado, somos pecadores arrependidos. E todo dia pecamos e todo dia precisamos nos arrepender. Precisamos entender que o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso pastor. E independente de tudo, Ele ama a nossa vida. Ele quer ver você feliz acima de tudo. O Senhor quer a sua felicidade. O Senhor quer a sua alegria. Tenha alegria em servir ao Senhor. Tenha paz. Que o Senhor te dê a paz que você precisa. Que o Senhor te dê a alegria que você precisa e necessita nesse dia. Que o Senhor guarde a sua vida. Que o Senhor acampe os seus anjos ao seu redor e te guarde em todos os seus caminhos. Que o Senhor traga saúde. Muitos estão precisando de saúde. Então que o Senhor traga saúde para a sua vida e para a sua casa, para aqueles que necessitam. Vamos orar para agradecer ao Senhor por mais um dia de leitura. Se você ainda não curtiu, não compartilhou e não se inscreveu, vai lá, hein? Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Vamos orar para agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco. Obrigada porque o Senhor tem guardado as nossas vidas. Obrigada porque o Senhor tem nos sustentado. Esteja conosco, Pai, mais um dia, nos guardando, nos livrando. Nos ajuda a entender que o Senhor nos ama, independentemente dos nossos pecados, independentemente das nossas falhas. Temos um Deus que tem cuidado de nós. Amém e amém. Que o Senhor abençoe a sua vida, hoje e sempre. Até o próximo dia de leitura.
Tchau. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal, hein? Beijos.